Incrível como o garoto, após grave acidente, sobrevive por intermédio de Padre Pio. A história que vou relatar tem como protagonistas meu filho, Jorge Alberto, Justina e, claro, o Padre Pio. Remontarei a março de 2003, quando teve início o grupo de oração do Padre Pio, na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Córdoba, Argentina. Em 23 de setembro, por ocasião do 35º aniversário da morte do santo, lançamos ao céu um globo com um cartaz bem grande do Padre Pio e a seguinte legenda: Senhor, faz que os grupos de oração se convertam em faróis de luz para o mundo. Exortamos os presentes a rezar em silêncio e a pedir o que desejassem. Todos concordaram em pedir que o cartaz chegasse aonde fosse mais necessária a intercessão do Padre Pio. O enorme cartaz preso ao globo percorreu 400 quilômetros até chegar à Colônia Alpina, província de Santiago do Estero, em 30 de setembro de 2003. O globo com o cartaz acabou pousando sobre um monte de alfafa, perto do qual pastavam alguns animais. Quis a providência que meu filho Jorge lá estivesse e levasse o cartaz para casa. Ao mostrá-lo, me disse convencido: sou eu o escolhido. Reconheço que naquele momento suas palavras soaram para mim como uma brincadeira supersticiosa. No verso do cartaz estava escrito que quem o encontrasse deveria entrar em contato com a paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Foi o que fiz, após ter anotado o número de telefone. Atendeu-me a secretária da paróquia, sugerindo-me que enviasse à coordenadora do grupo de oração. Ela ficou de me enviar estampa do Padre Pio para que rezássemos pedindo a intercessão dele. Até aquele momento, nem o meu filho nem eu havíamos ouvido falar do Padre Pio. Movida pela curiosidade, naquela mesma tarde comecei a pesquisar sobre a vida dele. As estampas chegaram em 16 de outubro. Entreguei algumas para conhecidos e guardei as restantes para os familiares e coloquei na carteira a que reservei para mim, a fim de tê-la sempre à mão. Em seguida telefonei para a coordenadora do grupo de oração. E desta vez a conversa foi mais longa. Ela quis saber em que estado chegara a imagem do Padre Pio, pois durante o trajeto ocorrera uma tempestade de vento e terra. Tranquilizei-a, assegurando-lhe que havia chegado intacta. Para comprovar, enviei-lhe uma fotografia do cartaz. No dia seguinte, 17 de outubro, meu filho Jorge sofreu um acidente horrível. A caminhonete que dirigia saiu da estrada, capotando diversas vezes. O acidente ocorreu próximo à cidade e por isso Jorge foi socorrido imediatamente e levado para uma clínica em Ceres. Coincidentemente, meu marido e eu lá estávamos quando a ambulância chegou. Enquanto o médico examinava nosso filho, tirei a estampa da carteira e comecei a rezar para o Padre Pio, com uma devoção que surpreendeu até a mim mesma. As primeiras radiografias confirmaram a fratura de diversas vértebras e contusões por todo o corpo. Ele também sentia muita dor no abdômen. Como a clínica rural crescia de meios, o médico recomendou-nos trasladar nosso filho para o hospital em Córdoba. Chegar lá levou 5 horas intermináveis. Assim que entrou no pronto-socorro, foram feitas diversas tomografias com contraste. Estas revelaram que 2 das suas vértebras tinham se transformado em cacos, como cristal. O médico não poderia ter sido mais direto. 2 vértebras estão moídas, podem apenas esperar, comentou. Acredito tê-lo ouvido dizer, só podemos rezar. Em seguida, o neurocirurgião disse o mesmo. Senhora, reze, reze. Seu filho tem muita sorte. Apesar das batidas na cabeça, não vi nenhum coágulo de sangue no cérebro. Os derrames nos olhos também
afetaram a visão. Conserva os reflexos e a medula está intacta. É um verdadeiro milagre. Mesmo assim, era cedo para cantar a vitória. Devemos aguardar a deliberação da junta médica, acrescentou prudente o médico. Meu filho estava vivo, mas sem dúvida a perda de 2 vértebras afetaria toda a coluna. Resolvi telefonar para a coordenadora do grupo de oração, para pedir-lhe que convidasse todos a rezar pela cura de meu filho. Jorge permaneceu 5 dias sobre uma tábua, sem poder se movimentar, enquanto a morfina agia como paliativo para a dor. Esperávamos ansiosamente a chegada de uma prótese para que ele pudesse ser operado. No dia seguinte ao acidente, Jorge me disse convencido: "Mamãe, foi o Padre Pio que salvou a minha vida." Oração não faltou. Hoje, Jorge leva uma vida normal, apesar de ter 2 placas, vários parafusos e arames na coluna vertebral. A inesperada chegada do Padre Pio mudou nossas vidas. Acredito que o Senhor nos brinda com instrumentos tão valiosos como ele para evangelizar. Devemos apenas estar atentos para a cada dia abrir nosso coração a Deus. Miriam Mabel Pastorizo, Colônia Alpina, Argentina. Livro Padre Pio, Os Milagres Desconhecidos dos Santos dos Estigmas. José Maria Zavala, página 152. Caríssimo paz e bem, Deus abençoe. Nós também podemos ser protagonistas de um milagre. Quando a gente chega na vida de alguém, aquela pessoa se encontra decepcionada com a vida, angustiada, triste, e ela está prestes, que Deus o livre a qualquer um de nós, tirar a própria vida, e você leva uma palavra de motivação, de edificação, que consola, que cura a sua tristeza. Você também pode ser protagonista de um milagre. Você pode gerar uma decisão de mudança de vida, de entender que Deus o ama, Deus a ama. E é isso que nós precisamos fazer todo instante, todo momento. Você pode fazer isso agora, clicando no botão compartilhar, para que mais pessoas conheçam o carisma Padre Pio. Meus irmãos e minhas irmãs, veja, algo aconteceu. Padre Pio foi protagonista desse milagre. Mas está na hora de eu e você ser protagonista. Como, Enio? Eu já te disse, falando palavras que edificam e consola. Mas tem outra forma. Fazendo que pessoas rezem. Peça a doce intercessão de Padre Pio. Precisamos fazer que mais pessoas conheçam esse santo, esse farol para os nossos tempos. Nós precisamos fazer isso quanto antes, hoje e agora. Amém?